Meu nome é Elizabeth Menezes de Oliveira, mais conhecida como Beth Menezes. Bom dia! O governador José Maranhão fala pela primeira vez depois da abertura das urnas. Ele diz que os resultados confirmam todas as previsões feitas durante a campanha. Quando nós começamos, boa parte das jornalistas que estão em atividade hoje, havia poucas mulheres na redação. Então, quando eu cheguei no Jornal da União, apenas Lena Guimarães era a mulher que estava na redação. As outras exerciam as funções de revisoras e não era na redação. Então, na mesma época, entramos eu, Giza Veiga e outras profissionais, porque a grande porta de entrada para o mercado de trabalho, na minha geração, foi o curso superior. Então, no começo, sim, nós que chegávamos do curso nas redações e que havia pessoas que estavam em redação de jornalismo, mas não tinham feito o curso, eles faziam muita ironia. Independente de ser mulher ou homem, eles diziam, essa turma que vem da universidade precisa aprender muito. Pois é, você vê, né? A mulher durante muito tempo era aquele bibelozinho, né? Só para apresentar. E não, aquela coisa de, hoje você vê uma mulher que pode usar um óculos, não é? Que não precisa, eu preciso usar lente de contato, viu, gente, para enxergar o teleprompter. Mas, hoje em dia, se eu quisesse, eu poderia fazer uma apresentação com óculos. Por que não? As mulheres hoje podem usar óculos. As mulheres hoje não precisam estar só com aquele tipo de padrão de roupa, não é? Com só aquele tipo de padrão de cabelo. E elas não precisam ser só apresentadoras. Hoje elas podem comentar. Hoje elas estão em outros assuntos que antigamente você não... eram quase que exclusivos dos homens, né? Você não via uma colunista política, você não via uma mulher comentando economia, você não via mulher nem no esporte quase, não é? Ela poderia ser uma atleta, mas ela talvez não transmitisse, nem narrasse um jogo de futebol, como hoje nós temos repórteres de pista, nós temos mulheres narrando partidas de futebol, nós temos colunistas falando sobre política, nós temos correspondentes indo para locais na guerra, né? Nós temos mulheres que não só apresentam o noticiário, mas que comentam e falam sobre política. Então, toda essa evolução eu vim acompanhando e vim tentando me enquadrar. Na TV, quando eu comecei como apresentadora, nós tínhamos em Campina Grande um apresentador, Polion Araújo. Polion estava afônico, já tinha umas férias para vencer e precisava sair do ar para cuidar da saúde e também para as férias. E aí eu lembro que nesse final de semana, era uma sexta-feira, eu acho, precisavam de alguém que fizesse o jornal no lugar dele, porque ele estava totalmente sem voz. E aí o editor-chefe na época era Sidoval Moraes, me chamou e disse, você apresenta o jornal? Aí você com 19, 20 anos, sem saber exatamente que tipo de responsabilidade era aquela, né, o peso da responsabilidade de apresentar um jornal, que era líder de audiência, não é ainda em Campina Grande, líder de audiência, aqui em João Pessoa também, mas assim, aceitei, eu cheguei e disse para ele, faço, esse é ao vivo, eu faço. O maior desafio foi me impor como profissional, mostrar que eu também podia me colocar, que eu também podia acrescentar, que eu não precisava apenas ler um teleprompter na minha frente, que eu também podia ter ideias, que eu também podia ter opiniões, que eu podia aprender mais e mais e colaborar, não é, para o crescimento do programa, do jornal, porque você tem que aprender a trabalhar em equipe. Numa equipe, cada um soma. A nossa televisão Norte, ela começou muito bem, valorizando as mulheres a partir do momento em que trouxe a Beth. E revelou realmente uma grande âncora para a televisão da Paraíba. Tanto que ela foi depois, brilhou na TV Paraíba durante muitos anos. E quando eu, às vezes em palestras, eu falo sobre Beth, cito o nome de Beth, não somente em João Pessoa, mas em Campina Grande, em Cajazeiras, em Patos, para onde eu vou dar palestras, as pessoas sempre lembram do Beth, aquela galeguinha. Na minha opinião, foi uma grande escolha. Primeiro, por ser mulher. Acho que a TV Cabranco só tinha Edilane, né? Teve Rejane Brandão no seu início, Rejane e Edilane, mas aí depois Rejane saiu, além das repórteres, porque teve mulher repórter também, Giza Veiga, Ruth Avelino, Nanaga Cês, Carla Almeida, Nelma Figueiredo.
E aí, isso no meu tempo, né? De TV Cabranco. E aí saiu Rejane e ficou apenas Edilane. Então, uma mulher e da capacidade da Beth, acho que foi uma escolha que juntou a fome com a vontade de comer, o útil ao agradável, que trouxe para o Bom Dia Paraíba, na época, a TV Cabranco, trouxe um toque especial. A mulher tem uma coisa interessante. A forma da mulher interpretar os textos, de ler os textos, é uma forma diferente da nossa. Nós proporcionamos beleza ao texto na forma como nós apresentamos aquele texto. Mas a mulher, naturalmente, pela suavidade de sua voz, e mulheres de vozes bem colocadas e bonitas, elas dão um valor tremendo ao texto. A mulher faz diferença. A mulher, ela dá um brilho especial. O homem dá aquela né, pelo tom da voz e tal, aquela coisa toda, aquela imponência. Mas a mulher, quando ela domina a cena, quando ela domina estúdio, quando ela domina a rua como repórter, eu acho que o telespectador ganha muito com isso. Ainda há uma certa barreira, uma certa dificuldade, né? Talvez na chefia de um chefe de redação. Você vê, eu me lembro, por exemplo, o caso de William Bonner com Fátima Bernardes, né? Os dois trabalhavam juntos ali, ele era o editor, ele ganhava mais, inclusive, do que ela, não é? Hoje foram casados durante muito tempo, amigos até hoje e tal, mas assim, sempre houve aquela distinção. Então ainda é um desafio que a gente conquiste também os cargos de chefia. Mas a gente está avançando e em alguns locais isso já é possível sim, de ser constatado. A Beth realmente foi um marco na história da televisão. Beth, ela dominava, Beth teve até um contratempo com um entrevistado que tocou o celular dele, ela de forma bem tranquila aguardou, ele desliga, ele desligou, ela continuou como se nada tivesse acontecido, ou seja, aquilo é domínio. Inclusive feito no Cine, para que facilite a entrada dele no mercado de trabalho. Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? É uma série de áreas, né? De pedreiro, a carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, porque realmente às vezes as pessoas não sabem que o senhor está nessa hora dando uma entrevista, não é? Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas dos cursos? De pedreiro. Ela dominou o espaço que lhe foi dado e dominou hiper bem. Então é natural que a mulher assuma esses espaços assim, natural. Beth tem uma linda trajetória nos veículos de comunicação, televisão e rádio. Inclusive, ela faz parte atualmente do nosso quadro de locutoras apresentadoras. E ela sempre foi uma voz bonita e uma profissional extremamente responsável, que tem muito cuidado na apuração do texto em si. Ela tem uma excelente pronúncia e ela tem um excelente exemplo de texto que se pode ler, ouvir de forma agradável e que tem muita qualidade no conteúdo. A Beth, ela ocupou um espaço, adquiriu experiência, o respeito, o carinho, não só daqueles que trabalhavam com ela na TV, mas daquele que a assistia, que é, como eu te disse há pouco, o principal. Né? E a Beth, ela só fez crescer. Beth sempre teve uma voz muito tranquila. E na época que ela trabalhava, os homens tinham que ter uma voz grave, impostada, né? E ela veio com aquela voz suave, falando como se não estivesse lendo, tendo aquele papo com quem assiste. Essa é uma das características de Beth Menezes. Uma voz sempre tranquila, sempre muito tranquila. Ela passa uma suavidade grande assim no vídeo. Eu espero ter contribuído com um pouco do que eu sei, que eu ainda vou aprender muito. E eu costumo dizer, viu, que eu quero aprender sempre, que é para os neurônios continuarem aqui funcionando perfeitamente, porque eu acho que a gente morre quando a gente deixa de aprender alguma coisa. Ai, valeu a pena. Depois de 7 vitórias consecutivas, o Brasil conquistou finalmente o pentacampeonato. Desde o começo, o país verde e amarelo apostou nos jogadores. Acordou cedo quando precisou.
fez promessas, se reuniu em família ou com os amigos, cortou o cabelo igual ao ídolo Ronaldinho e soltou o grito quando foi gol. Nossa constelação agora está maior, são 5 estrelas. E quem sabe, daqui a 4 anos não surja mais uma, simbolizando o hexacampeonato. O Bom Dia fica por aqui. Um bom dia, até amanhã.